Preparado para mais uma aula, estudante nota 10? Veja agora como resolver multiplicação de um número natural por fração rápido e prático. Esta pergunta diz assim: numa pesquisa foram entrevistados 600 pessoas. Um quarto dessas pessoas preferem ler a revista Olhe e 2/3 preferem ler a revista Papo. A letra A diz assim: quantas pessoas preferem ler a revista Olhe? Nós temos que saber que ao todo são 600 pessoas. E o problema nos disse que um quarto dessas pessoas leem a revista Olhe. Então aqui eu tenho um número natural e vou multiplicar por uma fração, que é um quarto. O que é que eu vou fazer quando eu tenho um número natural multiplicado por uma fração? Eu pego esse número natural e multiplico pelo numerador da fração. Para facilitar o meu cálculo, eu faço o seguinte: 6 vezes 1 é igual a 6. Esses dois zeros eu irei apenas acrescentar do lado do 6. Sobre o 4 do denominador da fração, eu apenas repito. Agora eu vou fazer essa divisão, 600 dividido por 4. Eu vou fazer aqui embaixo. 600 dividido por 4. 6 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4 são 2. Eu baixo o 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 são 0. Esse 0 que sobrou do dividendo, o que eu faço? Eu acrescento ao meu quociente, ou seja, 1/4 de 600 é igual a 150 pessoas que preferem ler a revista Olhe. A letra B diz assim: quantas pessoas preferem ler a revista Papo? O problema nos disse que ao todo são 600 pessoas e que 2/3 dessas pessoas preferem ler a revista Papo. Então, eu vou multiplicar os 600 pelos 2/3. Como que eu faço para eu resolver quando eu tenho um número natural multiplicado por uma fração? Eu multiplico esse número natural pelo numerador da fração, que no caso aqui eu faço 6 vezes 2 são 12. Esses dois zeros eu irei apenas acrescentar ao lado do 12. Sobre o denominador da fração, eu vou apenas repetir. Agora eu tenho 1.200 dividido por 3. Vou fazer esta divisão aqui embaixo. 1.200 por 3. O 1, ele é menor que o 3. O que eu faço? Eu junto aqui o 1 com 2, que fica 12. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 3 são 12. 12 menos 12 é 0. Esses dois zeros que sobraram no dividendo, eu vou acrescentar o meu quociente, ou seja, 1.200 dividido por 3 é igual a 400 pessoas que preferem ler a revista Papo. A letra C diz assim: quantas pessoas não gostam de ler nenhuma dessas revistas? Na letra A, nós vimos que 150 pessoas preferem ler a revista Olhe. Na letra B, nós vimos que 400 pessoas preferem ler a revista Papo. Como o problema está querendo saber quantas pessoas não gostam de ler nenhuma dessas revistas, nós temos que fazer o seguinte: temos que somar qual o total de pessoas que leem a revista Olhe mais a revista Papo. Colocar aqui O da revista Olhe mais P da revista Papo. Olhe 150 mais da revista Papo 400. Aqui totalizou 550 pessoas. Para eu saber quantas pessoas não gostam de ler nenhuma dessas revistas, é simples.
É só eu subtrair o total, que eram 600, menos 550. Então, sobrará apenas 50 pessoas que não leem nenhuma dessas revistas. Esta pergunta exige que você tenha conhecimento como resolver a multiplicação de um número natural por uma fração. Vamos ao que interessa. A pergunta diz assim: em um clube de festas possui como capacidade de lotação um número de 2.000 pessoas. O dono desse clube decidiu realizar um evento e disponibilizou para venda a quantidade de ingressos que corresponde ao número de capacidade de lotação. Sabe-se que para esse evento foram vendidos 4/5 do número total de ingressos disponibilizados para venda. Assinale a assertiva que representa a quantidade de ingressos que não foram vendidos para esse evento. Será que foram 550 ingressos, 1.550 ingressos, 600 ingressos, 1.600 ingressos ou 400 ingressos? Vamos analisar os dados que o problema nos deu. Ele nos disse que o clube ele tem uma capacidade total de vender ao todo 2.000 ingressos. Poderia ter sido vendido 2.000 ingressos. Só que o problema nos disse que desses 2.000 ingressos foram vendidos 4/5 dele. Ou seja, como que eu devo fazer para eu resolver? Eu vou multiplicar 2.000, que é um número natural, por 4/5, que é uma fração. Como que eu faço para eu resolver este número natural multiplicado por uma fração? Eu vou multiplicar este número natural pelo numerador da fração. De forma rápida, eu farei o seguinte: 2 vezes 4 é igual a 8. Esses 3 zeros ao lado do 2 eu vou só repetir ao lado do 8. O denominador da fração eu vou repetir. Então, ficou 8.000 dividido por 5. Eu vou fazer esta divisão do lado. 8.000 por 5. 8 dividido por 5 é 1. Por quê? 1 vezes 5 é 5. 8 menos 5 resta 3. O 3 é menor que o 5. O que eu faço? Eu vou baixar um zero do dividendo. Ficou 30. 30 dividido por 5 é igual a 6. Porque 6 vezes 5 é igual a 30. 30 menos 30 restou 0. Esses dois zeros que sobraram no dividendo, eu vou acrescentar o meu quociente. Ou seja, 8.000 dividido por 5 é igual a 1.600. Ou seja, foram vendidos 1.600 ingressos. Observe que aqui nós temos esse valor de 1.600. Só que você tem que ter um cuidado com a pergunta que a banca nos fez. Ela disse assim: assinale a assertiva que representa a quantidade de ingressos que não foram vendidos para esse evento. Se eu sei que foram vendidos 1.600, para eu descobrir quantos não foram vendidos, é simples. É só eu pegar o total que poderia ter sido vendido, que seria de 2.000, e subtrair dos que foram vendidos, que foram 1.600. 2.000 menos 1.600 resta 400. Ou seja, qual a quantidade de ingressos que não foram vendidos? 400 ingressos.
Gostou? Hoje a questão que eu vou resolver é a questão de número 17. Nessa questão de número 17, é um conteúdo que envolve a multiplicação de um número natural por uma fração. Vamos à prática. Diz assim a pergunta de número 17. O servidor público João recebe um salário líquido de 5.000 por mês. Certo mês, João teve alguns problemas financeiros e precisou contratar um empréstimo consignado para pagar em 18 meses. Durante esses 18 meses, João percebeu que o custo mensal desse empréstimo iria consumir 4/25 de seu salário líquido. Com base nessas informações, assinale a assertiva que apresenta o valor do custo total que João terá com esse empréstimo ao finalizar o pagamento das 18 parcelas. Então, o problema nos disse que o salário líquido dele era de R$5.000, ou seja, nós vamos multiplicar esses 5.000, que é um número natural, por esta fração, que é o valor de cada parcela que ele irá pagar no decorrer desses 18 meses, ou seja, 4/25. Quando eu tenho uma multiplicação de um número natural por uma fração, o que eu faço? Esse número natural eu vou multiplicar pelo numerador da fração, ou seja, de maneira rápida, 5 vezes 4, 20. Esses 3 zeros eu vou só acrescentar ao lado do 20, ou seja, 5.000 vezes 4 é igual a 20.000. O denominador da fração eu vou repetir aqui embaixo do 20.000. Então ficou 20.000 dividido por 25. Eu vou fazer esta divisão aqui do lado, que tem mais espaço. 20.000 dividido por 25. Observe, se eu pegar 2 dividido por 25, não irá dar. Se eu pegar aqui o 2, juntando com o 0, vai ficar 20. 20 ainda é menor que 25. Então, eu juntei os 3 primeiros algarismos, vou dividir por 25. Qual o número que eu multiplico por 25 que é igual a 200? O 8, por quê? 8 vezes 25 são 200. 200 menos 200 restou 0. Esses 2 zeros que eu tinha sobrou no meu dividendo, o que eu vou fazer com eles? Eu vou acrescentar no meu quociente, ou seja, 20.000 dividido por 25 é igual a 800. Isso será o valor de cada parcela que o João irá pagar. Só que aqui o problema, ele não perguntou qual é o valor de cada parcela. Ele perguntou qual será o valor do custo total que João terá com esse empréstimo ao finalizar o pagamento das 18 parcelas. Agora é simples, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os 800 por 18. Fazendo esta multiplicação, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 8, 64. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 8 é 8. Agora, fazendo esta adição, vou conservar o 0, 0 mais 0 é 0, 4 mais 0 é 4, 6 mais 8 são 14, ou seja, qual o custo total que o João terá? Ele terá um custo total de R$ 14.400, ou seja, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A. Hoje nós vamos resolver essa questão de número 19, que é uma questão sobre multiplicação de um número natural por uma fração. A pergunta de número 19 diz assim: um estádio de futebol possui capacidade para 40.000 torcedores. Em um dos jogos realizado nesse estádio,
os organizadores da partida se enganaram e colocaram à venda a quantidade de ingressos de 1/20 a mais. Levando em consideração a capacidade de acomodação dos torcedores, assinale a assertiva que representa a quantidade de ingressos a mais que foram disponibilizados para venda. Será que a quantidade é de 8.000 torcedores, 2.000 torcedores, 5.000 torcedores, 1.000 torcedores ou 500 torcedores? Então, como eu farei para resolver este problema? É simples. Iremos somente multiplicar 40.000 sobre 20 avos. Como que eu faço para eu resolver quando eu tenho um número natural multiplicado por uma fração? Eu multiplico este número natural, que é o 40.000, pelo numerador da fração, ou seja, 40.000 vezes 1 é igual a 40.000. O denominador da fração, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas conservar. Então, eu vou simplificar um zero do numerador da fração com este outro zero do denominador da fração. Então, aqui restou 4.000 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Esses 3 zeros que sobraram no numerador, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar ao lado do número 2. Viram como foi simples resolver este problema, onde eu tenho multiplicação de um número natural por fração? Então, o valor correto que nós encontramos foi letra B, 2.000. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não for inscrito ainda no meu canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Não perca minhas próximas aulas.